Bem-vindo, mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Ângelo, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD para a classe dos jovens com o tema O cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 3, Divisões na Igreja. O comentarista dessa lição, dessa revista, é o pastor Natalino das Neves, pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, Paraná. Texto do dia. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Síntese. As divisões e partidarismo demonstram a imaturidade espiritual dos membros da Igreja de Corinto. Os objetivos dessa lição para você, professor: ressaltar os prejuízos que as dissensões causam na igreja, mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo, advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja. O texto bíblico base para o nosso ensino de hoje é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 17. Na introdução diz assim: nessa lição veremos que a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo trata assunto que mais o preocupava no momento de escrever a carta, as divisões internas da igreja. Por isso, ele pontua os prejuízos que as divisões podem trazer para a igreja do Senhor. Estudarem as formações dos grupos rivais na igreja de Coríntio. Sim, nela havia partidarismo em relação à liderança. Paulo também faz sérias advertências a respeito do perigo de tentar substituir os méritos da cruz de Cristo pela ostentação e orgulho pessoal. Então, na lição de hoje, dará início aos problemas focados na igreja de Corinto. Então, o primeiro problema que ele começa a tratar é sobre as divisões na igreja, sobre partidarismo. Os problemas de Coríntios, de todas as igrejas, aliás, até nos dias atuais isso ocorre muito. No caso da igreja de Coríntio, ele escreve possivelmente porque teve problemas muito sérios. Não era só a questão de divisões também, mas existia imoralidade, violentos abusos de dons, extremos egoísmo, orgulho e facciosismo. São apenas alguns dos problemas. Havia vários problemas dentro. Pessoas que levavam o outro irmão à justiça, vários problemas. A igreja estava tendo dificuldade em se separar da sociedade pecaminosa ao seu redor. As práticas más e imorais do mundo estavam se infiltrando, influenciando a igreja de Corinto. Era como se as pessoas tivessem um pé no mundo e outro na igreja. Será que isso é muito familiar para você? A cidade era conhecida por sua corrupção moral e de todos os tipos, e uma expressão pejorativa que era usada naquela época para falar de pessoas que viviam de modo imoral, que era coritizar, comportar-se como coríntio. Quando eles queriam falar a respeito de alguém ou de um grupo de pessoas que estavam agindo de modo imoral, eles falam: essas pessoas estão coretizando. Então, a pejorativa coretizar era isso. Pessoas que estavam vivendo de modo imoral, um estilo de vida depravado. E não podemos esquecer, dentro da primeira aula, que fala sobre isso, entender a cultura da época da igreja de Coríntios para entender aquele povo daquela igreja que estava ali instalada. Tendo a intenção e entendendo que não existiam templos de igrejas evangélicas como nós conhecemos hoje. O que existiam eram reuniões de pessoas, assembleias de pessoas dentro de cada casa. Eram cultos em lares. As pessoas se reuniam nas casas e prestavam o seu culto a Deus. Então, o que estava ocorrendo é que essas pessoas pagãs, pessoas que eram de outras religiões, vinham para a casa do Senhor, se convertiam ao Evangelho, mas as suas práticas, os seus hábitos, os seus maus costumes ainda estavam ali. E eles estavam até tentando incutir aquilo dentro da casa do Senhor.
No tópico primeiro, já vem falando as dissensões e seus prejuízos para a igreja. Vai falar sobre as dissensões, as divisões dentro da igreja, as famosas panelinhas, como podemos dizer popularmente. Exortação para não causar dissensões. O foco de Paulo aqui, ele começa com o problema das divisões, mas com uma exortação positiva para manter a unidade cristã. Ele vem com muita paciência, orientando a esse povo da igreja de Corinto a respeito dessas divisões. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade na igreja, porque ele foi o fundador, então ele tinha essa autoridade. Ele tinha o direito e a autoridade de comandar os cristãos coríntios nesses assuntos com o coração amoroso. Ele implora para serem unificados como os crentes. Apesar do título ser divisões, o foco aqui é falar de unidade. Então, ele vem falando sobre isso, da unidade do corpo de Cristo, sempre focando nesse sentido. As dissensões prejudicam a unidade da igreja. As ordens de Paulo são dadas em nome do Senhor Jesus. O que Paulo vai ordenar não é a ideia nem vontade dele, mas a vontade do próprio Jesus Cristo. Então ele vem focando aqui que não é a vontade dele, mas a vontade de Deus que eles fiquem unidos. Paulo, como representante autorizado de Cristo, anuncia a vontade dele para os coríntios e para nós. Concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Paulo está dizendo aqui, quero que vocês sejam unânimes em uma só fé no Senhor Jesus Cristo. Nossas atitudes devem ser as mesmas em relação ao Senhor Jesus. É isso que ele vem falando. Todos nós precisamos ter a mesma compreensão quem é Cristo. Como eles estavam dividindo em partidarismo, eles estavam perdendo o foco do verdadeiro evangelho. Que eles fossem da mesma opinião e do mesmo julgamento. Portanto, ele não queria que eles apenas fingissem uma união. Ele não queria que eles sorrissem por fora, mas se ressentissem por dentro. Ele os encorajou a serem verdadeiramente unidos de coração. Eles deveriam concordar em tudo. Tudo que era relacionado a Cristo, eles deveriam ter o mesmo pensamento. Tudo que era relacionado ao Evangelho, o viver o Evangelho, tinha que ser o mesmo parecer, o mesmo entendimento. O que deveria sempre prevalecer era o amor e a tolerância para aqueles mais fracos na fé, para aqueles que estavam iniciando, principalmente relacionado à comida, não comer determinadas coisas. Era para ter um pouco mais de tolerância, mas serem unânimes na relação um com o outro, em amor, em Cristo Jesus. Paulo identifica a fonte de suas informações. Logo no início do texto do capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, ele já vem falando: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma coisa, a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Os primeiros crentes, da história da igreja primitiva, eles tinham um problema sério em questão do Senhor, porque eles tinham que fazer um juramento a César no início de tudo. Então eles tinham de tempo em tempo estar ali fazendo um juramento, reconhecendo que César era o Senhor. Mas ele já sempre inicia suas cartas se referindo que o Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da vida deles e eles deveriam obedecê-lo e servi-lo. No versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vós. E aqui é muito interessante, porque Paulo já fala quem disse e por que disse, e não é algo de falar, tá caguetando, quer arrumar confusão. Não havia um problema e eles precisavam de uma liderança ali, alguém acima no conhecimento, na experiência, para orientar aquela igreja. Havia um grupo de pessoas que se reuniam na casa de Cloé e faziam seus cultos. Então, Cloé, de novo, corta. Havia um grupo de pessoas que se reuniam na casa de Cloé e foi através
Chloe que houve essa transmissão desses problemas. O problema de divisão de Paulo, que ele ouviu da família de Chloe, dizia a respeito aos líderes de que cada grupo da igreja de Corinto havia escolhido como seu. Olha só, quando Chloe visitou Paulo em Éfeso, ela levou a ele a informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com o que ele ensinara, pois havia divisões, contendas na igreja. Então Paulo escreve essa carta como que trazendo resposta à solução de Deus para os problemas que a igreja estava vivenciando. Segundo alguns estudiosos, a família de Chloe provavelmente era uma família respeitada, comprometida com o reino. Há uma grande diferença quando alguém comunica algum erro à liderança da igreja por inveja ou para prejudicar alguém. Isso é verdade, desejando o seu mal e não o seu arrependimento, o que não foi o caso da família de Chloe. As informações dessa família deram origem a 4 primeiros capítulos da carta, que trata de dissensões que estavam prejudicando a pregação da palavra e o crescimento da igreja. Então, os 4 primeiros capítulos da carta de 1 Coríntios trata sobre esses problemas. E foi por influência da família de Chloe que estava ali vivenciando isso. Então, estava acontecendo um problema? Está acontecendo alguma coisa na sua igreja com alguma pessoa? Você tem que levar o seu líder, não no intuito de querer prejudicá-la, mas que traga ao arrependimento, a uma mudança de vida. Temos que trazer sempre o entendimento da unidade de Cristo. Se algum membro ainda está de maneira distorcida, né, que não condiz com o comportamento, temos sim que alertar os nossos líderes, e foi o que ela fez. Tópico 2, o partidarismo na igreja. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões. Nós podemos discordar uns dos outros na questão de pensamentos, tá? Mas na questão do evangelho, do amor, o amor tem que sempre prevalecer. Quando nós discutimos alguma coisa relacionada à palavra de Deus, é no campo das ideias. Acabou aquela discussão no campo das ideias, a paz tem que reinar. Quando nós discutimos alguém, eu não concordo, você está falando isso, e nessas questões da palavra de Deus, e leva para o lado pessoal, é ruim. Temos que entender que são no campo das ideias. Tá? Paulo exorta os cristãos a falarem a mesma coisa, isto é, muito diferente de concordar em tudo. Quando os cristãos têm convicções diferentes, eles não devem disputar uns com os outros por causa delas. Em vez disso, devem guardar suas convicções para si mesmo. A referência que eu coloquei aqui de Romanos, na relação relacionada à comida, porque muitos ainda não queriam comer carne de porco, esse tipo de coisa que nós já sabemos. Então, se vai ofender seu irmão, guarda para você. Ele não está defendendo a conformidade, que é muito diferente. Eu tenho que me conformar com tudo? Não é isso que ele está dizendo. Como outras passagens, ele deixa claro, mas ele entende muito claramente que um senso de propósito, de visão comum é essencial. E é verdade, não tem como duas pessoas andarem juntas se não houver uma concordância. Se somos exortados a falar a mesma coisa para praticar e promover a unidade na diversidade, porque dentro da casa do Senhor existem vários membros e esses membros vêm muitas das vezes de outras religiões para o evangelho, e cada um com as suas manias, cada um com as suas práticas, com seus costumes, com as suas criações diferentes, e sempre vai ter esses atritos, mas nós temos que praticar, promover a unidade dentro da diversidade, tá? Continuando aqui. A formação de grupos rivais. Eles estavam atacando e se dividindo em facções, cada facção alegando seguir um líder diferente. Isso está no versículo 12. Quero dizer que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. E aí vem a questão, né?
Não é errado seguirmos o ensino ou sabedoria de um líder humano. Afinal, Paulo disse que segui-me como eu sigo a Cristo. Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é errado você admirar um pastor, um pregador, uma missionária, que seja. O errado é você estar trazer isso para a idolatria, numa questão que ele, como se ele fosse Cristo, e ele não é Cristo. Não foi ele que morreu por você. Não foi ela que morreu por você. As pessoas foram salvas sob o ministério desses diferentes homens. Foi através dessas pessoas que o evangelho chegou até você. Amém. Para por aí. O problema era que eles estavam desenvolvendo facções em que a lealdade primária do grupo era a uma pessoa e não a Cristo. Eles se orgulhavam de sua reivindicação daquele líder humano e sentiam que serem salvos ou discipulados por aquele líder de alguma forma os tornava mais espirituais ou lhes dava um status espiritual. Claramente não foi por nenhuma intenção que Paulo ou Apolo, quer dizer, não era a intenção do apóstolo, do Paulo, ou de Apolo ou de Pedro, não, isso não foi uma questão deles mesmo, das pessoas. Quando Paulo ouviu isso, ele os repreendeu fortemente. E aonde estavam essas divisões aqui? Os tipos de grupos rivais. Existia o grupo de Paulo, que dizia, eu sou de Paulo. Esse grupo era de gentios. Paulo pregava o fim da lei e da liberdade cristã. Provavelmente este grupo degenerou sua pregação para outros fins. Como Paulo foi um homem que saiu do farisaísmo, foi criado assim, foi educado, foi um cara muito estudioso, que estudou ali nos pés de Gamaliel, e todos sabiam da sua inteligência, da sua capacidade, os gentios se identificavam realmente com ele. Então eles diziam, eu sou de Paulo. E tinha um outro grupo que dizia, eu sou de Apolo. O Apolo era um judeu cristão de Alexandria, um centro intelectual e filosófico. Olha só de onde saiu Apolo. Os de Apolo estavam fazendo do cristianismo simplesmente filosofia de vida e intelectualizada para debates retóricos. Então Apolo era um homem também muito inteligente, que através do evangelho foi potencializado mais. Então alguns falavam, aqueles que gostavam de pessoas muito intelectuais, que sabiam ter uma boa oratória, diziam isso. E ele era um bom orador, dizia isso, eu sou de Apolo. E tinha aqueles mais humildes que diziam que eu sou de Cefas, que no caso era Pedro, porque Pedro era um homem mais direto, era um homem que não teve aquele estudo como os outros. Então ele era não era o nome judaico de Pedro, era judeus com um profundo apego ao legalismo ainda, e Pedro ainda estava um pouco apegado ainda ao legalismo, nós sabemos disso, que é também visto na carta aos Gálatas. Então esses que ainda eram apegados às leis cerimoniais, né, do Antigo Testamento, se apegavam a Pedro, né, que no caso está falando Cefas, que era o nome judaico de Pedro, e dizia, eu sou de Cefas, eu sou seguidor de Cefas. E ainda tinha aqueles que parece, até quando nós lemos, que parece aqueles que estão certos, né? Que é aquele que diz, eu sou de Cristo. O grande defeito desse grupo não estava em dizer que pertenciam a Cristo, mas em agir como se Cristo pertencessem a eles. E esse era o ponto, se achar mais santo que os outros. Eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu não sou de Cefas, eu sou de Cristo. É como se os modos como se era dito, é como se eles fossem mais santos do que os outros. Mas por que eles agiam dessa forma? Temos que lembrar que nós estamos falando de Corinto, uma cidade onde havia muitos intelectuais. Eles traziam hábitos, os costumes que eles tinham fora da igreja, que eles tiveram, para dentro da igreja. E qual era o hábito? Lá em Corinto, você vai ver que tem o Areopago, sempre me atrapalha com esse nome, que você lê em Atos dos Apóstolos 17, versículo 16 a 84, quando o próprio apóstolo Paulo faz um discurso nesse lugar. Esse lugar em Ágora, que eram umas praças onde os filósofos se reuniam e faziam grandes discursos, discutiam as ideias sobre as coisas, foi onde
onde grandes homens da filosofia, da história surgiu, e então eles tinham esse negócio de dizer assim, olha, eu sou seguidor de fulano de tal, desse filósofo, desse intelectual. Eles tinham isso, entendeu? Eles tinham esse hábito. Então, a Ágora era uma praça pública onde ocorriam essas reuniões de cidadãos da Grécia Antiga. As praças, eles ali discursavam, eles faziam reuniões, os atenienses se reuniam ali, discutiam assuntos ligados à vida, à cidade, entendeu? Essas assembleias que aconteciam, essas reuniões em Ágora, nessas praças, os gregos podiam decidir sobre temas ligados à justiça, obras públicas, leis, culturas e tantas outras coisas. Os cidadãos voltavam ali, decidiam através de voto direto. Também era um espaço público de debates para os cidadãos gregos. Então aqui eu até coloquei para vocês que foi ali que surgiu Sófocles, um dramaturgo, um poeta, Demóstenes, um orador gago. Eu queria ver essa cena, um orador gago. Fídias, que era considerado o maior escultor grego do período clássico, é o criador do Panteão e das estátuas dos deuses gregos. Todos esses grandes homens da sua época, da antiga Grécia, eles falavam ali, eles iam nessas praças, nessas ágoras, e faziam esses grandes discursos, se expressavam ali. E os povos que entraram para o evangelho, os gentios, eles gostavam de pessoas assim, grandes oradores, né? Não eram os debates que aconteciam na Ágora, é a questão ao redor dessas praças, que aconteciam em outras atividades sociais, religiosas, muita coisa acontecia nessas praças. Assim como Sócrates também, ele cansou de discursar nessas ágoras, nessas praças, Platão, Aristóteles, e você vai vendo na história que um era discípulo de outro. Então eles diziam, eu sou de Sócrates, eu sou de Platão, eu sou de Aristóteles. E a mesma coisa eles fizeram dentro da casa do Senhor, querendo elevar o homem, esquecendo que quem morreu por eles foi Jesus Cristo, tá? Quem eram esses homens, né? Quem eram esses homens? Eram somente instrumentos de Deus. Há divisões e seus perigos, que é um perigo. Porque quando nós lemos o versículo 13, Paulo já está dizendo assim, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Devemos honrar homens e mulheres que pregam o evangelho, ou que pregou para você, que você se converteu. Você deve se alegrar, sim, mas daí a querer elevá-lo acima? Não, porque Cristo não foi esquartejado. Cristo, ele foi moído na cruz, ele derramou o seu sangue por toda a humanidade. Então ele não foi dividido, é isso que Paulo está falando aqui. Cristo foi dividido? Foi Paulo crucificado, quer dizer, ele está falando ele mesmo, morri na cruz por vocês? Ou foste vós crucificado por vós? Ou foste vós batizado no nome de Paulo? Deu graças a Deus, aí ele vem falando outro assunto aqui. Então ele no 13, ele já vem falando, eu morri por vocês? Não fui eu que morri por vocês. Cristo não está dividido. Ele morreu por toda a humanidade. Então aqui no subtópico 1, o perigo de abafar os méritos da cruz de Cristo. Porque a partir do momento que você eleva o homem, você exalta o homem, você está abafando a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus. A resposta de Paulo a eles é clara. Cristo é o centro de tudo. Cristo tem que ser o centro de tudo. Ele é supremo. Tudo deve ser sobre ele. Ele é aquele que foi crucificado por nós. Ele é aquele que carregou nossos pecados sobre os seus próprios ombros. Ele é aquele que sofreu a ira de Deus para que não precisássemos passar por isso. Ele é aquele que venceu a morte e ressuscitou da sepultura. Quando somos batizados em seu nome, não no nome do nosso líder. Um cristão pelo nome é alguém que segue a Cristo. Quando nós somos chamados de cristão, porque somos pequenos cristos, somos seguidores de Cristo. Ele deve ter nossa lealdade final, e o que ele deseja é que estejamos unidos em amor e em propósito. Então não foi, por mais que você goste de um determinado pregador, meus irmãos, principalmente jovens que muitas das vezes estão começando, acabam se apegando a determinados pregadores, pregadoras, alguns líderes,
tem que focar isso. Por mais eloquente que ele seja, por mais eloquente, mais inteligente que você ache que ele seja, Cristo é maior do que tudo isso, tá? Nós não podemos colocar o homem acima de Deus. O centro tem que ser Jesus Cristo. Nossas pregações têm que ser cristocêntricas. E quando começamos a focar em outros assuntos, Cristo sai do centro, o homem entra no centro, que era muito o que ocorria naquela época ali, naquele sistema de filosofia da Grécia Antiga. Perigo de ser um narcisista. A melhor forma de manter a unidade na Igreja de Jesus Cristo é pregar e ensinar a cruz de Jesus Cristo. Paulo está dizendo basicamente que não importa quem te conduziu a Cristo, não importa, irmãos. Paulo estava dizendo a eles que você não podia ter sua vida na dependência da aprovação de qualquer homem, mas apenas de Jesus Cristo. Há pessoas que precisam ouvir um conselho de uma determinada pessoa que acha que é superior para poder tomar até decisões da sua vida. Não, você tem que se aconselhar com Deus, ler a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele se comunica com o homem e você consegue ter suas respostas. É por isso que Paulo diz aqui que ficou grato por apenas batizar alguns deles, porque eles estavam tentando colocar Paulo acima dos outros. Não, eu sou de Paulo porque Paulo que foi o fundador disso aqui, e ele não queria que isso ocorresse. E quando ele dá graças a Deus no versículo 14 em diante, porque ele só batizou algumas pessoas, Crispo e Gaio e algumas pessoas da casa ali, porque ele fala mesmo, porque Cristo me enviou, versículo 17, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Por quê? Porque naquela época, na Grécia Antiga, os romanos e os gregos e aqueles atenienses ali de Atenas, aquele povo, eles davam muito valor à sabedoria, mas era sabedoria humana e não a sabedoria que vinha do alto. Então, ele fala assim, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Ou seja, se eu pregasse a Cristo com as minhas sabedorias humanas, e olha que ele poderia fazer isso, porque ele era um homem muito inteligente, a cruz estaria vazia. Não, tudo isso ele se esvaziou para pregar o genuíno evangelho, para pregar a genuína palavra que vinha do alto. Somente isso. Ele não usou da sua sabedoria para querer ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Ele estava dando graças a Deus de não ter batizado muita gente, porque se ele sem ter batizado muitas pessoas, as pessoas já estavam levantando altares em seus corações. Imagine se tivesse batizado muita gente. E as pessoas falam, mas eu fui batizado por fulano. Que existe pessoas que até na hora do batismo fazem questão que na hora de descer as águas seja o pastor fulano de tal, não querem que seja o presbítero. Isso existe em nosso meio, uma grande realidade. Poxa, eu queria tanto que tivesse sido fulano, que tivesse me levado às águas. Não, fulano, caramba. Tem isso. Nada mudou. Infelizmente, são seres humanos falhos que colocam o homem no centro das coisas, e não Deus. O perigo de pregar o evangelho por ostentação, que é o que eu li aqui no versículo 17. Paulo diz que não estava fazendo discípulos para ele. 1 Coríntios 1,17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada do seu poder. Nesse texto nos mostra que ficar focalizado no evangelho de Jesus Cristo é a melhor maneira de superar divisões na igreja, a melhor maneira de superar qualquer divisão, qualquer problema dentro da casa do Senhor é a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Então nós vimos nessa lição que falam sobre a divisão. Havia o partidarismo, as famosas panelinhas que existem dentro da casa do Senhor, que faz com que grupos se dividem. Aqueles membros estão se dividindo como se Cristo tivesse sido até esquartejado. Cristo é unidade, ele traz união para o homem, não primeiramente união, unidade de você, do homem com Deus e você com seu próximo. Isso é a cruz de Cristo, somente ela pode fazer isso. Conclusão da nossa revista, como vimos na lição,
As divisões internas na igreja de Coríntio estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão, na missão da igreja. Alguns membros estavam se vangloriando pela proximidade com alguns líderes ou por ter sido batizado por um líder específico. Assim, valorizavam mais a pessoa que os havia batizado do que o próprio sacrifício de Cristo. Esse comportamento revelava a imaturidade espiritual dos crentes de Corinto e impedia o crescimento da igreja. Glória a Deus. Que possamos aprender com essa lição que precisamos nos separar dessas panelinhas, trazer unidade. Não somos de grupo A nem de grupo B, somos servos do Senhor para pregar o Evangelho e trazer unidade e amor na diversidade, nas diferenças, nas culturas, em todos os lugares. É unidade na diversidade. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Se faltou alguma coisa, se algo tem que ser acrescentado, comente aí embaixo, curta, comente, compartilhe com mais um, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E querendo Deus, se ele não voltar, for da vontade dele, estaremos de volta aqui mais um Resumo EBD.